Aí, Jairade, Karuna Feliz, Skanda Sastra. Jairade. E aí a gente vai estudar Kartikeya. Eu queria ouvir de você sobre o senhor Kartikeya, uma breve história, como foi que ele apareceu. É que eu me lembro, né, que teve o Tarakasura, não lembro o nome, Isso. que ele tinha a bênção, né, de que só poderia ser morto pelas mãos do filho de Mahadeva, filho de Shiva. Isso ele pensou que seria imortal, ele pensou que teria enganado o próprio Senhor Brahma, o próprio Deus, por ter atingido a imortalidade, porque nessa época Shiva estava como asceta. Ele tinha se separado de Parvati, da natureza, para poder manter a ordem cósmica, fazer parte da criação, da manutenção da ordem. Aí tem um momento que eles precisavam, Shiva e Parvati precisavam se unir, Shiva e Adi Shakti, né, precisavam se unir novamente. Então, Kartikeya foi esse o como, né, como é que vai ser? Então, ele teve esse lila. Então, Tarakasura teve essa bênção de morrer pelas mãos do filho de Mahadeva. E, para isso, aí, Mahadeva e Parvati, Sati primeiro se uniu, teve toda a história, e depois teve Parvati. Então, teve, aí, acho interessante que Kartikeya, né, como ele é cuidado por várias pessoas, né, então, por isso ele tem várias mães, e também, até Agni, o pai também, né, o fogo. Então, ele tem esse cuidado. Então, ele nasce a partir da meditação. Shiva e Parvati estão meditando juntos, né, nesse propósito, de que ter essa criança, né, de conceber esse menino que iria trazer de novamente a ordem para o cosmos. Shiva e Parvati já estavam juntos, mas ainda precisava derrotar Tarakasura. Então, eles meditam assim, e aí vem Kartikeya. Só que Kartikeya estava aquela grande bola de energia, essa grande força que estava vindo, a grande energia, e precisava sustentar. E ainda assim, apesar de tudo já estar previsto, os devas, né, os seres, ainda estavam com medo, ainda não confiavam totalmente na ordem, e que tudo iria acontecer como vai acontecer. Então, a gente precisa proteger, ele vai vir atacar, então ainda tinha essa falta de plena confiança. Aí tentar interferir na ordem. Vamos interferir aqui. Aí então foram lá, retiraram, aí teve todo o processo de que Kartikeya foi, na verdade, foi transmitido, foi cuidado também pela terra, pela água, por Ganga. Aí nisso tudo, todas elas são mães e pais e faz parte dessa personalidade dele também, como cuidado. Aí até que ele vai morar com as críticas, né, com as seis mães, sete mães, seis. E aí é por isso que tem as 6 cabeças, porque ele é dividido em 6 partes. E cada dessas partes vai sendo cuidada até que se junta em uma criança só, né? Então, há essa dor, né? Kartikeya tem a dor da separação da mãe com a criança, primeiro, depois da criança separar da mãe, porque primeiro foi a mãe que não pôde cuidar do filho, que Parvati não pôde cuidar dos filhos, ela foi criada por outra pessoa. Aí depois, quando foi a hora de Kartikeya voltar para ser cuidado com a mãe, aí foi a hora dele sentir a dor da separação de tudo que ele conheceu, tudo que ele viveu. Então, essa é a minha realidade. Eu vivi com essas mães, só para mim isso aqui, eu não tenho, quem é Shiva? Shiva não é meu pai. Aí depois ele descobre que ele nasceu com um propósito. Aí ele vai, primeiro tem a revolta, então, a razão de existir é matar o demônio. Ele primeiro tem essa questão dele também, do amadurecimento dele quanto pessoa e quanto indivíduo, né? A criação da personalidade, a formação da personalidade dele. Depois, então, se o meu propósito é matar, então aí ele mata, tem todo aprendizado, ele mata Tarakasura. Aí depois ele tem ainda outra questão, então, eu não tenho outro propósito da minha vida, já cumpri meu propósito, qual é a minha razão de existir? Aí começa a ter também a questão como a gente tem também com o masculino com o pai, né, a revolta com o pai. Então, é isso, foi para isso que eu vim, e para que mais? Então, minha vida não tem sentido, o que é que eu vou fazer agora? Aí vai recebendo, aí tem aí se torna também o senhor dos exércitos, né, do exército, como é, o general dos devas. Então ele vai todo o processo, ele fala, não, agora você vai, é sua vida, aí você vai seguindo, aí ele de acordo com a personalidade dele. Mais ou menos isso. Que bonito ouvir você contando a história de Kartikeya, né? Você falou alguns pontos aí muito relevantes para o conhecimento espiritual, que é que no início Shiva e Shakti era um só. Não existia o mundo material, só existia a realidade transcendental. O que é Shiva? Shiva é a consciência e Shakti é a matéria.
Então, não existia distinção entre espírito e matéria. Isso quer dizer que é uma realidade transcendente, aonde não existe a dualidade material, que causa o isolamento, a separação, as formas categorizadas, né, por rótulos, as rotulificações, porque isso só acontece quando a consciência se vê diferente da matéria, ela começa a distinguir. Então, isso é a criação do mundo material. Antes do mundo material existe um mundo transcendente, onde a consciência e a natureza é uma coisa só. Isso aí é o mundo transcendental. Mas para o mundo material existir, é necessário existir a distinção entre consciência e matéria. Do contrário, não vai existir a dualidade, que é a base de existência do mundo material, né? Luz e sombra, o que está oculto, a descoberta, né? Tudo, a matéria é assim, é você compreender os mistérios da matéria. Então, é a separação, é o isolamento. Eu estou separado do mundo que me cerca, eu sou um indivíduo separado. No mundo espiritual, tudo é ligado pela a conectividade do amor. Shiva e Shakti é o amor próprio, né? Mas agora se separaram para poder acontecer a existência. Então, a de Shakti, o poder original, ela manifesta tanto Shiva, quanto Vishnu, quanto Brahma. Então, o senhor Brahma, o senhor Vishnu, eles estavam ao lado de Adi Shakti. Eles tinham a deusa Shakti do seu lado. O senhor Brahma tem a deusa Sarasvati, o senhor Vishnu estava com a deusa Lakshmi. Isso no mundo material. Essa manifestação cósmica é criada esses 3D vatas, que é a criação, o senhor Brahma, manutenção, Vishnu e Shiva, a dissolução. Mas Shiva era o poder da dissolução e ele estava só, ele era uma seta. Por quê? Porque para você executar a função de destruir, você precisa ter muito desapego, né? Precisa ser desapegado. Então, por isso, desde o início, o caos, ele se tornou um asceta, o Senhor Shiva, como essa energia do caos que rege o universo, que é o palco de existência da ordem, né, temporária das coisas, ele era um asceta, um yogi, e solitário. Então, nessa época, o demônio que tomava austeridades para desenvolver poderes, ele conseguiu uma bênção, de tantas austeridades que ele fez, ele conseguiu a bênção, né, o Tarakasura, de, então, ele ser morto só se Shiva tivesse um filho, né, pelo filho do padre, como diz assim, né, você diz, a mulher do padre, né, porque padre não tem mulher, então, ele diz, eu vou ser morto pelo filho de Shiva, a bênção dele era essa. E isso foi lhe concedido. E Shiva era o asceta, então ele achava, eu sou imortal, né? Mas chegou o tempo de Shiva se unir novamente com Shakti. Mas essa união, ela ela deveria ser uma união em separação, não uma união no sentido completo, porque quando ele se une completamente novamente, o mundo material para de existir. E esse não era o propósito, de deixar o mundo material parar de existir. O mundo material é eterno. O mundo material existe eternamente, é uma possibilidade do infinito. É o mundo material, então ele existe eternamente. Só que ele é temporário, ele está sujeito à percepção do tempo. A gente percebe o mundo material de acordo com os termos de criação, manutenção e aniquilação, mas é a nossa percepção. O Senhor Shiva, então, ele tinha que se unir com Shakti para trazer um equilíbrio no universo que estava desequilibrado, para que pudesse realmente se estabelecer como ele é hoje, né, o universo é no princípio dos tempos. Então, ele precisava, então, do seu Shiva balancear esse poder dele. Do contrário, as coisas não iriam demorar tanto quanto elas demoram. Ia tudo acabar mais rápido. Mas, para trazer esse equilíbrio, precisava algo para acalmar a ira do seu Shiva. Ele solteiro, né? Ele solteiro, assim, dava muita vazão para os demônios fazerem o que queriam e depois ele destruir tudo, né? Então, era necessário um equilíbrio. Aí vem Sati, né? A filha do Prajapati Daksha. Ela encarna em uma forma separada, sendo que Shiva e Shakti é um só. Né? Então, essa forma que encarnou como filha de Parvati não é outra senão o próprio Shiva, só que na forma feminina dele. Né? E aí é Sati.
né? Mas aí ela já vem numa lila também conturbada, porque a própria energia de Rudra, ela é a conturbação universal, é o caos. Então, foi necessário uns apuros, né? Uns apuros, o fogo da separação intensificar ainda mais para que a união deles acontecesse. Aí, Sati, ela, quando nasce, os devas ficam ansiosos para que ela tenha um filho com Shiva. Mas a contenda com o pai dela impede a felicidade familiar do casal. E aí ela se separa dele novamente e intensifica mais aquele desejo, aquela necessidade. E essa separação, esse fogo da separação, né? Então faz ela renascer como Parvati. Então Parvati passa pelo o fogo da tapácia, da austeridade, e finalmente, através da Bhakti Yoga, ela conquista o Senhor Shiva e os devas comemoram, né? Mas ela traz uma maldição, que ela não pode gerar o filho do ventre, né? Como você disse, e aí, para invocar esse filho, Shiva e Parvati usaram o terceiro olho. E aí esse filho, ele veio como um pontapé inicial para a união de Shiva e Shakti, né? Porque ela já nasceu também para poder trazer esse reequilíbrio, que o Shiva tinha dado a bênção para o devoto dele só ser morto pelo filho de Shiva. Então, aquilo chamou o nascimento da deusa, tal como o Kamsa Maharaj, fazendo atrocidades, chamou o nascimento de Krishna. Da mesma forma, esse demônio, porque ele conseguiu esse desequilíbrio cósmico, né, onde o poder do mal, né, o mal no sentido de destruição, né, o poder destrutivo estava maior do que os poderes de criação e de manutenção universal. Então tinha que ter um equilíbrio ali. A Parvati, então, ela veio, né, e a Sati também veio por conta desse filho, para manifestar o filho. Então, é um pontapé de udípana, né, de encontro do casal, que estimula, um estímulo para que acontecesse a união deles. E aí o Senhor Shiva, ele deixa de ser o asceta e ele passa a ser o chefe de família. E o asceta é aquele, né, Krishna, falando com Arjuna, até o terceiro capítulo do Gita, né, a gente estava estudando esses dias com a sua mãe, no terceiro capítulo, a Arjuna diz assim: se você acha que a renúncia é melhor do que o trabalho frutivo, por que você quer me ocupar nessa guerra terrível? Então, o trabalho frutivo é o da pessoa que quer ter bens materiais, né? Ele quer o fruto da sua ação. E a renúncia é aquela pessoa que. Então, nos Vedas fala muito isso, né? Os sannyasis, a pessoa vai rejeitar a vida familiar, né? Vai rejeitar a vida familiar. E do final da vida, né? Mas Shiva, ele fez o contrário, ele era um renunciado e ele rejeita a vida de renunciado e aceita, então, o caminho da Bhakti Yoga, porque Parvati conquista ele, mesmo depois de austeridades, ela não tinha conquistado, mas com Bhakti, então ele assume o papel do Bhakta, e o Bhakta, ele aceita tudo a serviço de Deus, ele aceita Shakti a serviço de Deus, ele não rejeita Shakti. O asceta ele rejeita, né, a natureza, tenta lutar contra a natureza, mas como casado Shiva, então ele aceitou a natureza, e a natureza lhe deu um filho, e esse filho, ele é filho de toda a existência, por isso ele tem muitas mães, né? Por isso ele tem outros pais, porque Shiva e Shakti é tudo o que existe, é a unidade que se separou e que por isso existe o mundo material. O mundo material é a separação de Shiva e Shakti, que na verdade são um só. Então, o Kartikeya, ele já traz esse entendimento do Om, né? Ele explicou o mantra Om para o Senhor Shiva. Então, ele é dito como Swami Nata Swami, ele é o senhor do meu Swami. Parvati chamou ele assim, né? Guru do meu Guru. Né? O Senhor Shiva é guru de Parvati, e ela aceitou que o Kartikeya era guru de Shiva, porque ele explicou para o Shiva o significado do Om, que é a unidade de Shiva e Shakti. Então, o Kartikeya, ele veio fazer a guerra, mas ele veio fazer a união também, né? A união amorosa, a união íntima, na união na separação. A união na separação.
Então, a guerra ela é tanto separação quanto união, porque para um exército vencer a guerra, ele tem que ser unido, né? Mas também tem a separação dos times. Mas tem que ter união e tem que ter separação. É o mundo material. Então, o Kartikeya ele tem uma missão muito maior do que matar o Tarakasura. Depois teve o Surapadma também. Hoje é o dia da morte de Surapadma, que é o irmão do Tarakasura. Depois que ele matou o Tarakasura, veio o Surapadma para se degladiar com o Kartikeya. Hoje é o dia que ele matou o Surapadma, que é o irmão desse outro. E quando ele está lutando, o Surapadma ele assume a forma de uma árvore. Kartikeya lança a sua vela, que é o seu velo, sua lança, que é a própria Shakti, né? A própria mãe divina. Essa lança, ela que deu para ele o poder dela. Ele lança e parte a árvore ao meio. Então a árvore se transforma num pavão e num galo. O galo ele coloca na bandeira e o pavão ele se monta. Então ele dá a bênção para o próprio demônio, né? O demônio se transforma nos devotos dele. É o pavão e o galo. O galo tem a ver com o tempo, que nos desperta. E o pavão tem a ver com o vigor juvenil. Traz o tempo certo, fazer as coisas na hora certa. Esse ensinamento do galo de Kartikeya está dizendo sobre que cada coisa tem a sua hora certa para ser feita. Cada propósito. Então, teve toda a história para o nascimento dele, tinha a hora certa dele nascer. Não adiantava os deuses tentarem intervir para fazer a união de Shiva e Shakti, que eles só davam bola fora. Até quando pegaram o Kartikeya para defender, né? Mas mesmo sendo bola fora, já estava predestinado. Já estava predestinado que a mãe Ganga também queria reivindicar maternidade de Kartikeya. Ela também reivindica a maternidade, porque o ovo de luz caiu nas águas do Ganges, né? Quando o deus do fogo já não podia proteger. E aí, a partir das águas do Ganges, ele alcança a morada das Kartikas. Kartikeya traz o nome desse mês auspicioso de Srimati Radharani. Kartikeya também é citado na Bhagavad Gita como uma das formas do Senhor Krishna, né? Quando ele fala para Arjuna, no capítulo 10, ele fala sobre o Senhor Kartikeya, dos generais, se não me engano é isso que ele diz, dos generais assim. Então, Kartikeya, ele é o motivo da reunião de Shiva Shakti. Ele também então, esse impulso de reunião dos dois e de separação dentro de um contexto, né, maior. Ele traz um significado para o universo inteiro, como filho de Shiva e Shakti, mostrando que espírito e matéria permanecem um só, ainda que percebidos de forma separada. Mas eles permanecem um só. A gente tem a concepção no início da vida espiritual que eu não sou o corpo, mas com o avançar da vida espiritual, não existe mais diferença entre corpo e alma. O corpo do devoto puro é transcendental, porque está completamente ocupado a serviço. Então, apesar de parecer que as águas do Ganges estão sujas, as águas do Ganges são sempre puras. Da mesma forma, parecer que o corpo do devoto se deteriora, o corpo do devoto é eterno. Porque o que ele se identifica não é com o que você está vendo. Você está vendo que você se identifica. Então, você se identifica com a morte, você vê a morte. Mas o devoto, ele não vê a morte. Ele se identifica com o serviço. Então, ele só vê serviço. E serviço é a união. Então, o Kartikeya, ele traz propósito de nascimento. Ele traz essa percepção do propósito do meu nascimento, o vigor de cumprir o meu propósito de existência. Como a união de Shiva e Shakti. Todos nós, né? A união de Shiva e Shakti, matéria e espírito, corpo e alma. O entendimento dessa união, nessa separação.
Então vamos recitar aí, né, Carona, sem mais delongas. É onde tem invocação, Cavate? Isso, Pode começar a ler? pode, por favor. A invocação Cavate. Aquele que cumpre os Ah, desejos... perdão, perdão, é porque tem a declaração de propósito. Tem? Ah, declaração de propósito. Que os sofrimentos e preocupações kármicas cessem, a riqueza e a espiritualidade cresçam, e as orações sejam concedidas para aqueles que cantam este Kanda Shastra Kavacham. Dedicação ao Senhor Kumara, que acabou com as desgraças dos devas, em seus lindos pés devemos meditar. Invocação Kavacham. Aquele que cumpre os desejos de seus devotos, cujas tornozeleiras cintilantes produzem sons melodiosos, aquele que se aproxima de mim em passos lentos e graciosos, o cavaleiro do pavão. Venha e proteja-me com sua lança, bem-vindo a ti. Senhor da lança, bem-vindo a ti, ó cavaleiro do pavão. Começando com Itiran, os devas de todas as 8 direções prestam sua reverência a você. Portador da poderosa lança, genro de Devendran, seja bem-vindo, que está na mente amorosa da donzela tribal. Vale, bem-vindo, Senhor. Você que tem 6 faces. Bem-vindo, Senhor, cuja testa é adornada com as cinzas sagradas. Venha todos os dias, Senhor de Siramalai, Senhor Velayuta. Venha rapidamente, Senhor de Saravanabhava. Venha agora. As 6 letras do nome do Senhor Muruga, Saravanabhava, são trocadas e sua interação dá origem a esses ritmos de melodia que acompanham a abordagem graciosa do Senhor em seu pavão. O Senhor Muruga incorpora a forma dessas 6 letras. Assim, ele também é referido como o Senhor Saravanabhava. Saudações são oferecidas ao bravo Senhor de Saravana, Okai, que está se aproximando em seu Vahana, veículo, o pavão. Saudações são oferecidas ao bravo Senhor da Guerra dos Devas em sua batalha contra os Asuras. Interessante aí, né? Porque fala dessas 6 sílabas como um ritmo. Então tem as notas da percussão também e da araga, né? Que ele traz araga específicas, são aragas muito bonitas do seu Kartikei, e tem todo um estudo musical, artístico sobre isso também. E é um mistério, né? Porque a musicalidade ela nos acessa o portal das emoções. Então também tem algo que desperta dentro da pessoa, né, que pratica o canto dessa sílaba sagrada Saravanabhava, que é um dos nomes do Senhor. E aí ele traz esse mistério também das 6 cabeças, né, que o Senhor Kartikeya era 6 crianças que se uniram, né, assim, se separa para unir. Então mostra a multivariedade do universo. São 5 sentidos e a mente da união de Shiva e Shakti, da união do espírito com a matéria, né, surge os 5 sentidos e a mente. Então, era uma coisa só, né, tudo, os elementos materiais estavam amalgamados. Quando a consciência penetra a matéria, quer dizer, quando o sêmen penetra o útero, aquele sangue menstrual, que está todos os 5 elementos amalgamados, eles começam união que traz essa separação, vem a percepção da mente, que distingue entre os 5 sentidos. Ele está falando da gente, da nossa encarnação, do nosso propósito de existência. Então, de continuar. Você que assumiu domínio sobre mim, em suas 12 mãos você segura 12 armas, as 12 passa, e o Ankushamun, com seus 12 olhos bem abertos e brilhantes, lança sobre mim seu olhar protetor. Ó Senhor, conceda-me a graça de sua proteção. Isso se refere aos mantras Bija, In, Clean, Sal. Um Bija, ou semente, é uma palavra significativa, ou uma série de palavras que lhe conferem um poder especial, ou Shakti. Os Bija mantras têm um significado interno que é sutil e místico. Ó Senhor da Kundalini Shakti, filho de Shiva, morador interno do coração, venha diariamente para me proteger.
Então, os bijamantas, eles acessam algo que o intelecto não pode descrever. É isso que ele diz. Quando fala místico, né, é algo que a gente não consegue dizer em palavras, só vivendo. Só quem medita vai sentir. Meditação, Tá, pode continuar. Eu ia falar da meditação, Kundalini, né? A Kundalini, que ele faz essa união, né? De Shiva e Shakti. A partir desses bija mantras, a gente vai experimentando o ascender de Kundalini, que é o caminho da união da deusa, o Abissara, até o encontro com seu amado. meditação na forma divina. Ó Senhor, você tem 6 faces, com suas 6 coroas enfeitadas com joias, suas testas adornadas com vibhuti e sobrancelhas longas, 12 olhos e lábios rosados. Você usa várias joias de pérolas, com brincos delicados em suas 12 orelhas, várias guirlandas de flores e diademas, ornamentos de pérolas e corrente de 9 pedras preciosas. Você usa o fio sagrado de investidura em seu peito adornado com joias e em seu belo abdômen. Sua faixa e cinto de seda envolvem toda a sua cintura, com um diadema de 9 pedras adornando suas vestes de seda. Suas lindas pernas e pés com tornozeleiras produzem uma mistura harmoniosa de notas melodiosas que são muito agradáveis aos ouvidos. Ó cavaleiro montado no pavão, venha depressa. Ó Senhor das 3 letras, venha. É uma súplica com a visualização. A descrição da forma, ela implica numa meditação. Nesse momento, você deve lembrar-se da forma do Senhor, né? Fechando seus olhos e recebê-lo dentro de você, nos seus 5 sentidos e na sua mente. Esse é o significado das 2 cabeças de Kartikeya. Ó Senhor que reside em Swami Malai e concede o Darshana de lá, conceda-me seu favor. Volta-me para ti em busca de salvação e prostro-me diante de teus pés sagrados em submissão. Protege-me, ó Senhor, pois minha vida é apenas tua. Com seus 12 olhos, proteja seu filho. Proteja o rosto, ó linda lança. Proteja a testa adornada com vibhuti, ó pura lança. Proteja os 2 olhos, ó brilhante lança. Proteja as 2 orelhas, ó Senhor da lança. Proteja as 2 narinas, ó boa lança. Proteja os 32 dentes, ó perfurante lança. Proteja a língua, ó lança perfeita. Proteja as 2 bochechas, ó brilhante lança. Proteja o pescoço, ó doce lança. Proteja o baú, ó lança adornada com joias. Proteja os ombros, ó lança afiada. Proteja a nuca, ó grande lança. Proteja as costas, ó lança da graça. Proteja as 16 costelas, ó jovem lança. Proteja o estômago, ó lança sempre vitoriosa. Aqui, essa palavra que ele usa, que é o baú, né? É o pomo de Adão. E também você vê que ele pede para Kartikeya como proteja seu filho, né? Então, o Kartikeya, ele assume o papel de pai, assim como Mahadeva é pai, né? Dos seus devotos. Aí ele ficou com uma região, tem uma região que é lá, Swami que é no sul da Índia, ele é muito popular lá. Ali ele faz o papel de Shiva para aquelas pessoas, né? Ele traz a sua lança, né? Sempre ali é símbolo de proteção, e ele é o pai, né? Ele sendo filho, ele assume a posição de pai, né? Ele teve conflito com o pai dele, depois resolveu isso. Proteja o umbigo, ó benevolente lança. Proteja os órgãos de reprodução e excreção, ó boa e bela lança. Proteja as 2 coxas, ó grande lança. Proteja os joelhos e panturrilhas, ó brilhante lança. Proteja os dedos dos pés e os pés, ó lança da graça. Proteja as 2 mãos, ó lança da misericórdia. Proteja os 2 antebraços, ó forte lança. Aqui um comentário, né, Carona, porque você vê que tem esse Ubhavatsalya de proteção,
A mãe Yashoda está sempre fazendo um cavate para proteger Krishna, passar a mão no corpo dele, fazendo diferentes niasas, estabelecimento de mantras nas partes do corpo do filho dela, né? Então, é um amor paterno, né, materno, que traz essa proteção. E a gente está no mês de Kartikeya, que é o mês de Damodara. Então, celebra-se aqui o amor da mãe. Aqui também, na linha de Kartikeya, está celebrando o amor de Skandamata, né? Skanda, que é ele, um dos nomes de Kartikeya, e Mata é a mãe dele. Então, a própria mãe dele deu essa armadura de proteção para ele, né? Porque ela está protegendo ele com a lança dela. A lança dela foi dada para Kartikeya, a Vela, né? O Vela é a lança, que era de Adi Shakti, né? E ela deu para ele. Então, é o próprio poder dela. Quando ele mata o demônio, é ela que está matando, né? Ele usa a lança dela. Então, essa lança foi para proteger o próprio Kartikeya pelo amor materno, né, dela. Então, agora você pega esse mesmo amor que ele recebeu da mãe e você pede para ele. Conceda que Lakshmi resida em meus braços, que Sarasvati permaneça em meu discurso, e que Uridaya Kamala, o lótus de 10 pétalas no coração, a morada do Divatma, seja protegido pela benevolente lança. Que Ida, Purigala e Shushma, correntes nervosas, sejam protegidas pela vitoriosa lança. Enquanto minha língua puder pronunciar seu nome, enquanto eu estiver vivo, que sua lança dourada venha com velocidade do relâmpago para me proteger. Que Vaitirável, o senhor da lança, me proteja dia e noite todos os dias. Que ele me proteja nas primeiras horas da noite, no meio da noite e antes do amanhecer. Durante o amanhecer e ao anoitecer, proteja-me, ó sempre vigilante lança. Sem demora, venha, ó lança dourada, para conceder assistência protetora. Lance seu olhar misericordioso para mim, e que seu olhar destrua todos os meus pecados. Que você, ó Senhor, proteja as pessoas que recitam esta armadura de fantasmas, espíritos e demônios. Nos proteja dos diferentes tipos de demônios e espíritos, como os que engolem crianças, espíritos e demônios que seguem donzelas, os guardiões dos cemitérios e os espíritos das florestas. Que a menção do meu nome, que estes espíritos e demônios possam fugir com a velocidade do relâmpago. Protege-nos dos encantos, feitiços e da prática de magia negra. Que aqueles que se entregam a isso estremeçam a menção do meu nome, pois sou seu devoto e servo, e que eles se curvem humildemente diante de mim, pois você é o meu Senhor e protetor. O devoto aqui, ele pede purificação mesmo, né, dos seus pecados, das suas contaminações, dos seus anartas, e isso exige uma capacidade de sacrifício, né, porque é dilacerar um ego falso, nosso ego falso. Ele está pedindo para que o Senhor Kartikeya destrua o que é falso em mim e permaneça o que é verdadeiro. Vai ser uma transformação. Que meu amor por você os mantenha acorrentados, que eles tremam de medo, rolem de agonia, gritem de terror e fujam de medo total de mim. Proteja-me, ó Senhor, dos ataques de tigres, raposas, lobos, ratos e ursos. Que estes fujam de medo ao me ver. Que eu possa me livrar dos venenos de centopeias, cobras e escorpiões, se estes decidirem me morder. Que doenças como entorses, distensões, enxaquecas, reumatismo, doenças devido ao excesso de bile, convulsões, doenças estomacais, letargia, doenças de pele, dores, dores de dente e várias outras doenças de origem indefinível, cessem por vossa graça, agora. Conceda-me, ó Senhor, bom relacionamento com todos os 14 mundos, que homens e mulheres fiquem satisfeitos comigo, que o soberano governante fique satisfeito comigo, eu que adoro o teu grande nome. Você que se originou das águas de Saravana, ó Senhor da lança, que está consagrado no brilho, cujos pés sagrados são adornados com melodiosos silambo, tornozeleiras, Mururra, você rompeu os laços do nascimento samsárico, sobrinho de Vishnu e Lakshmi, que ajudou os devas a proteger a cidade de Amarapati. Senhor Canta, Senhor Gurra, ó Senhor da brilhante lança, que foi nutrido pelas donzelas de Kartigai. Senhor Skanda, que usa guirlanda de flores cadamba.
Ó Senhor, você com sua doce lança destruiu Kadamba e Dumban. Ó Senhor de Tirutani, filho de Shiva. Ó Senhor de Katigaman, soldador da brilhante lança. Ó jovem Senhor que mora em Palani. Ó Senhor de Tiruvavinagikudi, portador da adorável lança. Ao Senhor de Tiruchedur, que é adorado como Sengalvaraya. Ao Senhor de Samarapuri, também conhecido como Shanmunga. Enquanto a bela Sarasvati, que tem cabelos escuros, proteger minha língua, cantarei o teu nome. Ó Senhor e Pai, cantei e dancei, dancei e cantei em êxtase. Eu procurei e ansiava por você em Tiruvavinakudi, para que eu pudesse, com amor, usar este vibhuti, cinzas, que é sua praçada. Para que eu possa, com a sua graça, romper com os laços de Maya e do apego, e alcançar a bem-aventurança dos teus pés de lótus. Abençoe-me, Senhor Velayutan, com amor para que eu possa receber abundância e viver graciosamente. Santificado seja o cavaleiro do pavão, santificado seja a lança afiada em sua mão, santificado seja aquele que habita em moradas montanhosas, santificado seja ele com vale, santificado seja aquele que tem o galo, como emblema em sua bandeira, santificado seja ele, e cesse a minha pobreza. Ó Senhor, quaisquer que sejam minhas deficiências ou falhas, você, como meu Pai e Guru, perdoe-me por elas e tenha paciência comigo. Vale é apenas mãe, portanto, como pais, olhem para mim como seu filho. Fiquem satisfeitos comigo e me cubram com seu amor e bênçãos. Aquele que medita neste Kavachan diariamente, tanto de manhã quanto à noite, após a limpeza, e com concentração e devoção no Kavachan e seu significado, recitando 36 vezes ao dia e que usa o vibhuti do Senhor, alcançará esses benefícios. Os devas de todas as 8 direções irão abençoá-lo. Os Navagrahas, planetas astrológicos, ficarão satisfeitos e conferirão bênçãos. Ele será abençoado com as 16 riquezas em todos os momentos. Este Kanta Shasti Kavacha, que é equivalente à lança do Senhor Muruga, se recitado e usado como caminho, conferirá grandes bênçãos espirituais ao aspirante. Verdade, conhecimento e mukti brilharão. Os demônios não ousariam se aproximar desses devotos do Senhor. O mal encontrará seu fim, enquanto no bem, os pés de Muruga sempre dançarão. Você que entendeu meu coração, de todas as Lakshmis, você que deu novo vigor a Vera Lakshmi, com as mãos que mataram Sorapatyaman, você agraciou 27 devas, concedendo-lhes presente do mel divino. Você, Senhor, tem a capacidade de conceder moksha, libertação do renascimento, a quem, como Paramguru, deu Upadesha, instrução, ao próprio Senhor Swami, Shiva. Você que residiu no templo das colinas Palani, quando criança, aos seus pequenos pés sagrados eu me prostro. Ó Senhor da lança, tu cuja forma amorosa entrou em meu coração e me abençoou, louvado seja ti. Ó Senhor da guerra dos devas, louvado seja ti. Ó Senhor que cativou o vale, louvado seja ti. Aquele cuja forma é forte e deslumbrante, louvado seja ti. Aquele que conquistou Indumba e Kadamba, louvado seja ti. Ó Senhor da lança, que é enfeitado com flores vedete, louvado seja ti. Ó Senhor do conselho dourado em Kandagiri, uma morada na colina de Muruga, louvado seja ti. Eu me rindo aos teus pés de lótus. Eu me rindo a ti, Senhor Saravanabhava. Eu me rindo a ti, Senhor Chamunga. Autor Devaraya Swamingal. A tradução ao português por Jagadananda Sarasvati Bal. Jai Shri Radhe Karuna, gratidão pela recitação. Tenho certeza que alcancei muita graça agora de rezar com você. Gratidão, professor. De feliz Kanda Sasti.